Então, na resolução dos exercícios, nós paramos na 8, vamos seguir a 9 aqui, né? Um funcionário de uma empresa recebe um abono de 20% sobre o seu salário atual e mais uma comissão de R$ 100 sobre esse total. Recebeu um aumento sobre o seu salário atual e mais uma comissão de R$ 100. E sobre esse total, recebeu um aumento de 3,5%. Calcule o valor do abono, do aumento e do salário final após esses reajustes, ao ser fornecido o seu salário atual, né? Então, quem que é nosso argumento de entrada? Tá, então, seguindo lá, vamos colocar lá, salários. Vamos ter argumento de entrada. Argumento de entrada é salário atual. É entendível? Argumento de saída. Quem que é argumento de saída? Abono. Aumento. Salário final. Beleza? Tá ok, então. Aí eu vou declarar as variáveis. Então, salário atual, abono, aumento, salário final. Que tipo que é? Real. Beleza. Bom, como a gente tem, eu vou ler meu argumento de entrada. Salário atual. Ou, se não for real, pode ser? Integer. Mas quando a gente trabalha com valores, o valor do salário pode ter centavos, certo? Idade, eu tenho 17 anos e quantos meses? Eu tenho 17 anos, então inteiro. Que outra situação que a gente poderia ter que não fosse, que seria ínteger? Número de calçados, eu posso ter quantidade de pessoas, quantidade de produtos. Eu tenho 5,5 caixas de videogame. Então tem certos itens que a gente tem que usar pode usar como inteiro, certo? Caso contrário, a gente vai usar como real. Mas, vamos dizer, de regra, qualquer um você poderia usar como real. Poderia. É que o tipo real ele ocupa mais espaço de memória do que um tipo inteiro, certo? Não é errado usar real para qualquer, vamos dizer, para qualquer situação em que você poderia usar real ou integer, usar o real. Não, como técnica, vamos considerar assim, o computador hoje você tem uma quantidade de memória boa, certo? Mas se você tivesse que desenvolver para um smartphone, por exemplo, ou para um dispositivo que tenha menor capacidade, se você utilizar sempre o máximo do que pode para garantir que ele sempre vai funcionar, não necessariamente é uma boa prática, certo? Porque você pode estar, vamos dizer assim, você não vai usar a eficiência do teu programa. Teu programa vai ficar mais eficiente quanto menos memória você utilizar ou utilizar o mais próximo daquilo que realmente ele vai necessitar e não sobre, vamos dizer, superdimensionar, certo? Não é o ideal. Geralmente a gente trabalha com formato mais adequado à situação, ok? Bom, então, como via de regra, a gente começa lendo o argumento de entrada e eu vou escrever meus argumentos de saída. Então, abono, aumento, salário final. Né? O que mais? Então, dentro desse meio do caminho, eu vou ter que conseguir identificar esses valores, certo? Então, primeiro, o abono. O abono, ele diz que é o quê? 20% sobre o valor do salário. Então, eu vou pegar, como é que eu calculo o abono? O abono vai ser Salário atual vezes 20 dividido por 100. Né?
Então, dessa forma, eu consegui o cálculo do abono. É isso? Aí ele diz que tem um aumento. O aumento, ele diz que vai ser o quê? Aumento É o salário atual é o mais 100 ou é o mais o abono mais 100? mais 100. Desse total todo, eu vou multiplicar 3,5 e vou dividir por 100. Correto? Tá. E daí, esse é o valor do aumento. E o salário final, como é que calcula o salário final? O salário atual mais abono mais aumento. Mas tem os 100 reais aí? Não. Tem. Professor, ele não vai ficar 100 vezes 0? Oi? Ele não vai dar 100 vezes 0? Ou vezes 0. Como a linguagem é baseada em inglês, a gente não usa vírgula, a gente usa ponto, né? Certo? O toque é fogo, né? Vamos resolver. Hã? Então, vamos entender assim, né? Em termos de trabalho, em termos de prova, desse jeito que está aqui, está perfeito, certo? Para a gente visualizar o programa funcionando, então a gente coloca CRT, aí eu vou colocar máscara. O abono lá vai ser no salário final e vai ter o abono também? Vai ter o abono também. Vai ter o abono do aumento ou o abono do salário? É que o terceiro aumento ele vai sobre tudo. Tipo, ele é em cima do total dos outros aumentos aí. Do abono mais os 100 reais. Ou seja, Aqui diz, ó, vamos lá, voltando. Ó, um funcionário de uma empresa recebe abono de 20% sobre seu salário atual e mais uma comissão de R$100. E sobre esse total, recebeu um aumento de 3,5%. Calcule o valor do abono, do aumento e do salário final após esse reajuste, ao serem fornecidos o salário atual. Não vai o abono? Não vamos pagar o abono Eu acho que não vai o abono no salário final. Não, No aumento aqui no caso, ele é o 3,5% que ele vai calcular, certo? Vamos tirar o abono. Tá pagando muito. o aumento ele vai dar o valor em cima do total. Porque, tipo, vai ter que contar o abono ali, senão fica errado. Tipo, não é que ele vai somar o valor total do abono. É a porcentagem desse 3,5%. Não, mas ele somou tudo para fazer o 3,5% desse total. 3,5% em cima desse total. Para depois somar. Ali no caso não está somado todo o bagulho, né? Só pegou 3,5% do total e. eu concordo, isso aí. Essa parada mesmo. Tudo bem? É que se ele pode continuar tendo o abono, o Eduardo está certo. Ele vai continuar tendo o abono, ele pode continuar tendo o abono, mas o salário atual dele é sem o abono. Se eu aumentar o valor do abono para o salário final dele, estou incrementando o salário dele. Estou aumentando o salário dele, além do aumento, estou somando mais o abono, que não é correto. Tá claro? Tudo bem?
Tranquilo? Mas ali vai o abono, né? O abono foi aqui, ó. Tá aqui, ó. O abono. Foi aqui, ó. O 3,5%. É. Mas é que nem o colega explicou aqui. Ali é só para calcular. Professor, porque, tipo, se o aumento, o valor do aumento ele é em cima do total. Mas tem que ter o total, senão não tem Vamos entender o seguinte, olha. O valor do salário dele sofreu um aumento, correto? Beleza? Quando ele vai considerar o salário, a questão do abono, o próximo salário dele está atualizado. Ele pode continuar ganhando o abono. O abono não é que vai estar embutido no valor do salário. Existe uma diferença. Abono não é aumento de salário. Ou seja, Mas nesse caso. Neste caso, é isso aí mesmo. É porque se você colocar no aumento o valor do abono, você está alterando drasticamente o valor do salário. O abono não é salário, é abono. o abono é um extra que o chefe O cara se se escolhe escolhe, na pele ou não. ah, vou te dar abono. Não vou te dar Ou abono. seja, o abono não está no total do salário dele. Exato. Se fosse o Agora é só um extra que o... Oi? Entendi, professor. É que, tipo, se você colocar na soma do salário final o abono, é como se todo mês o cara recebesse abono. Todo mês. Como não é o abono, tipo, o cara Mas a escolhe te gente não dar. está falando de base mesmo, a gente está falando de um cálculo específico, de um mês específico. Ninguém está falando a longo prazo. Não, aqui ó, vamos entender o seguinte, isso aqui é folha de pagamento. Quando você trabalha com a folha de pagamento, você tem a questão do que é o salário da pessoa, quanto que ela recebeu de aumento. O abono ela pode receber, por exemplo, em função de ter filho menor de idade, por exemplo, certo? Sim, o reajuste do salário dele, o salário final dele vai ficar com o valor atualizado, certo? Não significa que ela não possa receber o abono depois disso, junto. Vai receber o salário dele atualizado e vai receber mais o valor do abono, entendeu? Só que eu não posso embutir, se eu colocar que o valor do salário final dele vai ser somado ao abono, eu estou aumentando o salário dele nesse valor. Não é um aumento o abono. Tá? Eu estou agregando, eu estou anexando o abono ao salário. Eu não posso fazer isso. Entenderam a situação? Eu acho que eu fiz errado. Isso. Tá, vamos entender, só para esclarecer o seguinte, esses exercícios baseados neste estilo, eles são justamente com a ideia de familiarizar vocês no contexto que vai acontecer na vida profissional, certo? O objetivo aqui não é que tenha que ser, o entendimento é, não, vai ser somado ou não vai ser. Essa diferença é pequena no processo, tranquilo? Beleza? Joia? Tudo bem? Tudo bom? Tranquilo? Você trabalha em que setor? Faturamento. Então não é do RH. Mas o RH funciona dessa forma. Sim, a gente tem bem separado, bem separadinho, o salário separado e o separado. Então, tranquilo? É que é... Então, o que o pessoal falou, a abono não é um extra, a gente somou. É porque assim, pelo menos no meu. Ele vai estar na folha de pagamento e no final ele vai somar. Ele vai somar. Sim, no final vai, mas ele não é o salário. Se eu criar variável mais colocar no salário O abono não final. vai no total. O abono, o chefe fala, eu vou te dar um abono aqui, ó, toma aqui, mas... Mas o salário continua aqui. O aumento ele aumentou em cima do abono. Mas não quer dizer que o abono Tá, vai ser... vamos calcular, né? Beleza? Bom, ele já estava rodando. Falar até um programa muito. Não, é porque ele já estava rodando, aqui, tá vendo aqui? Ele estava rodando, eu tenho que parar ele, porque senão, se eu mandar executar em cima do que já está rodando, ele não vai dar certo, ok? Porque ele já está funcionando o programa, e eu estou abrindo em cima dele, aí ele não permite, porque nós estamos em modo de desenvolvimento. Se for o programa por fora, só rodar o programa no sistema operacional, eu posso abrir várias instâncias dele. Mas aqui, como eu estou depurando o programa, nós estamos desenvolvendo ele, eu só posso um de cada vez. Certo? Qual que é o valor do salário hoje? 998.
Então, olha lá. Esse é o valor do aumento, que é os 20%. Aliás, do abono, né? Esse é o valor do aumento. Ok? E esse é o que ficou o final. Tá bom? Tranquilo? Não vamos brigar depois? Tá tudo certo? Então tá bom. Beleza, vamos para o próximo. Tá? Então, vamos lá. Ó, imposto de renda. Sobre o salário bruto de um funcionário, são descontados 8% de INSS, 10% de imposto de renda, e sobre o restante, 0,5% referente à filiação sindical. Essa filiação sindical, hoje na prática, não é mais obrigatório, certo? Se a pessoa quiser, ela assina para o sindicato e libera. Caso contrário, não é mais obrigatório. Ao ser fornecido o valor do salário bruto do funcionário, calcule os descontos de INSS, IR e filiação sindical. O total dos descontos do seu salário líquido. Tranquilo? Todo mundo entendeu? Então, vamos lá. Então, vamos salvar aqui. Deixa eu salvar esses salários. Está na turma errada. Salários. Como é que nós vamos chamar esse novo? Descontos. Quem quer argumento de entrada? Sal bruto. Quem é argumento de saída? INSS, IR, filiação sindical, TOT descontos, sal líquido. Hã? Nesse aqui não vai ter, mas seria o FGTS, Fundo de Garantia, etc. Né? Vamos lá, vamos declarar as variáveis. Então, vamos ter salário bruto de que tipo? INSS, IR, filiação sindical, total de descontos e salário líquido. Como técnica, então, a gente lê salário bruto. A gente escreve INSS, IR, filiação sindical, total de descontos, salário líquido. Acho que vai chover, hein? Muito bem. Então, como é que a gente calcula cada um deles? INSS, ela é o quê? Em cima, 8% sobre o salário bruto. Então, salário bruto vezes 8 dividido por 100. Imposto de renda. Salário bruto vezes 10 dividido por 100. O que mais? Filiação sindical. Como é que calcula a filiação sindical? Salário bruto sobre o restante, né? O que é sobre o restante? Vou tirar o INSS, vou tirar o IR, e daí eu vou multiplicar por 0,5 dividido por 100. Aí vamos colocar os parênteses. Onde coloca os parênteses? Salário bruto e IR. Tudo bem aí? Entenderam? Como é sobre o restante, então tem que ser... Não é isso? Poderia fazer aqui, em vez de fazer isso aqui dividido por 100, fazer
assim, ponto 0... Pode? E é 0,5 ou é 0,05? 0,05. Aí eu tenho TOT desconto, que é INSS mais IR mais filiação sindical. E eu vou ter o salário líquido, que vai ser... Vai ser o salário bruto fica mais fácil, né? Fica mais fácil. Daí a gente vem aqui, coloca lá máscara, carnaval, época de carnaval, colocar máscara. Hã? E vai dar certo. Hã? Ah, para fins pedagógicos. Tá bom, vamos. Já que é para fins pedagógicos, né? Então vamos colocar assim, eu vou colocar 2, vou colocar 4, vou colocar 6, vou colocar 8, vou colocar 10. Ah, começar com 0? Não pode ser assim? Vamos começar com 0 então. Começa com 0. Começa com menos 2. Tiver 2. Tá apelando já, né? 4, 6. Pô, não pode deslizar o dedo aqui? 8. Agora execute. Aí vocês vão conseguir ler, né? Muito bem. Então, vamos dizer que o salário bruto lá era 1.024,50, acho que era que tinha dado antes, alguma coisa assim, né? Olha lá. Agora vocês entenderam tudo? Claro. Na hora de tudo ele vai receber só 835. É o último valor, né? Só não, né? Pra quem não recebe nada, 835. Já é um bom valor, né? Vamos colocar espaços aqui para a gente visualizar aqui, né? Eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar um espaço em branco aqui. Alguém vai pegar chuva hoje? Descontos. Vamos pôr para executar. %, 8% sobre 1.024, tá? Aí 10% de imposto de renda, ok? Filiação sindical, tá? Aí total de descontos e o salário líquido. Beleza? Tranquilo? Entenderam então? Então tá bom. Há controvérsias. Geralmente, salário é uma coisa que é pouco para quem recebe e é muito para quem paga. Podemos seguir? Alguém ficou com alguma dúvida? Brian? Tranquilo? Vamos lá. Considerando o problema 10, que foi esse que a gente acabou de resolver, para cada dependente, filhos, o funcionário ganha R$45. Refaça o problema anterior, incorporando o salário família. O salário família não participa dos descontos, certo?
Não, para que Ctrl C? Bom, já temos um programa aqui, né? Eu vou salvar ele como descontos 2. O que muda nessa questão aqui? Muda o argumento de entrada? Muda o argumento de saída? Como é que você vai saber quantos filhos o cara tem? Você já diz, você tem um filho, ou tem 10 filhos? É assim? Ou quer que o programa identifique? Né? Se ele tiver uma inteligência, né, aí ele vai automaticamente já saber a quantidade de filhos de cada um. Né? Mas não é o nosso caso. Vamos deixar para depois. Né? Então, eu vou ter que ter número de filhos. E o número de filhos, então, seria de que tipo, Brian? Hã? Não é. Ele vai ser real aqui como as outras variáveis? Vai? Então, quem tem 2,5 filhos? Hã? E daí, que tipo que é quando é exato? Oi? Tem um programa lá que é 2 ou 1,5. Mas aí já é uma outra conversa, né? Mas não é para qual terminar o cálculo final, se deixar um programa de resolução tem que estar real? Então, é o que eu comentei antes. O que acontece? Você tem variáveis que você pode colocar no programa. Eu poderia colocar tudo real, mas a ideia não é a gente trabalhar nesse formato, certo? A gente trabalhar de uma forma mais otimizada possível, que a gente aloque de acordo com a sua necessidade. Não é real, não, é Integer. Isso aí. Então, o que acontece? Eu vou ter aqui, o ideal é a gente passar a trabalhar com o tipo que a gente vai utilizar. No caso, inteiro. Ok? E argumento de saída, muda? Eu tenho salário líquido, eu vou ter o quê? Salário família. E ele é de que tipo, salário família, Brian? O salário família, ele é de que tipo? Uma decisão essa, né? Essa, para quem entrou depois, isso aqui é a parte da aula com emoção, tá? Nunca mais teve a contagem. Oi? Nunca mais teve a contagem. É que na nossa aula nós temos um momento emoção, certo? O momento emoção é aquela coisa quando dá aquele friozinho na barriga, opa, é comigo, certo? É isso que é o momento emoção. É real. Por que é real? Vamos supor, 1.050. Não, 1.050 é inteiro. 1.050 centavos. Tá. Aí sim. Uma vez que é salário, o valor é salário, certo? Salário família, então a gente coloca como sendo real. Ok? O que muda aqui no nosso programa? Então, na leitura, eu vou ler o número de filhos, como sendo argumento de entrada, certo? E aqui no meio, em algum lugar, eu vou ter que calcular o valor do salário família, certo? Aonde que eu vou calcular? Onde que seria melhor calcular o salário família? Logo depois de eu ter lido, depois do INSS, depois do imposto de renda, depois da filiação sindical, depois do total de descontos, depois do salário líquido. Tanto faz. Se tanto faz, então eu posso fazer aqui depois do salário líquido, né?
Posso? Posso. Então, salário família recebe número de filhos vezes 45. Assim. Certo? Ficou certo aí? Quem acha que está certo, levanta a mão. Então, vamos, no país democrático a gente tem que ver, ouvir a opinião, né? Quem acha que está certo do jeito que está aí, levanta a mão. Poxa, para que eu coloquei aí? Então, aí, Nem precisa perguntar. hã? Nem precisa perguntar a outra. Quem que acha que tá errado? Não, nem precisa perguntar, né? Então, aonde que tem que estar o cálculo do salário família? Eu posso ter ele antes do salário líquido. Então, eu posso colocar ele aqui em cima, que ele está antes do salário líquido. Ah. Entre o read, entre ler ele Eu tenho que ler ele e antes de calcular o salário família, salário líquido. É isso? Então, não é em qualquer lugar antes do salário líquido. É isso? Não, a gente tem que entender que nem todo mundo aqui, todo mundo é analfabeto aqui em programação, não é isso? Então a gente tem que saber exatamente se sabe mesmo ou não, não é? Pronto, então aí tá feito então o nosso programa. Não, tem que somar no salário líquido, salário família e esse aqui. Eu tenho que o salário líquido dele, ele é o salário bruto menos o desconto mais o salário família. É isso? Tem que ser antes? Não posso colocar ele depois? Pode ser, mas tecnicamente falando mais bonitinho, vai fazer sentido. Faz diferença aqui pra gente? Pra mim, não. Aqui não. Tá, então executando. Vou colocar um valor redondo agora. Quantos dependentes vai ter? 10. Já trocar dinheiro. 45 quilos não compro nada. Comprar leite, filhos. 8% de INSS, 10% de imposto de renda. O que sobrou, 4,10, que é o 0,5. 184,10 de descontos. 905,90 salário líquido, sendo 90 de salário família. Agora, se eu colocar 29 aqui. Tá abusando aí, né? Tranquilo até aqui? Beleza? Número de dependentes. Vixe, deslocou tudo. Bom, ao ser fornecido o valor de uma compra P, o número de parcelas N, a taxa de juros I mensal de acréscimo pela compra a prazo, calcule o valor fixo das parcelas A que devem ser pagas para amortizar a dívida. Bom, aqui está um pouco deslocado aqui, tá? Eu vou ter que rever essa questão depois lá para o ano que vem, tá? Sofreu um pequeno deslize aqui, né? Mas vamos lá. Como vamos chamar isso aqui? Amortização.
Tem um negócio na internet lá, chama Google. Cara, você coloca lá, bicho, aparece cada coisa. Eu achei essa fórmula arrumadinha lá. Ah, você achou essa fórmula arrumadinha? Olha só que maravilha. Quem quer argumento de entrada? Como eu disse, acho que vai chover. Se o vento não mudar, vai chover. Fica tranquilo. Quem quer argumento de entrada? Ao serem fornecidos o valor de uma compra, P, o número de parcelas N a pagar, a taxa de juros I mensal de acréscimo pelo valor da compra. Calcule o valor fixo das parcelas A. Então, quem quer argumento de entrada? P. Quem? N. I. Quem quer argumento de saída? A. Só para me tirar a dúvida, Brian, tá certo aí os argumentos de entrada e saída? Sim? Quer pedir ajuda aos universitários? Quer fazer uma ligação? Não tem direito à ligação. Só ajuda os universitários. E A. Que tipo que é esses caras aqui? Real. Muito bom. Então, eu vou ler P, N, I. E eu vou escrever quem? Tá. Daí, como é que a gente faz esse cálculo aqui? Observaram que tem esse colchete aqui, né? Então, como é que a gente faz? Isso é matemático, né? É P, é A. P vezes. Abre parênteses. Abre parênteses. EXP. Cis. Esse daí é Subindo o material aqui, né? Vocês leram o material? Todo mundo leu o material? Tem conteúdo de operadores aqui, né? Sequência. Aí aqui a parte de cima, entre operadores e expressões, né? Operadores lógicos. Lembra disso aqui? E são os operadores relacionais, né? Aqui tem a tabelinha, né? Então, naquela situação, nós temos que fazer o quê? X elevado a Y. Eu tenho o valor de x elevado a y. Então, no lugar do y vai ser o N. no lugar do y vai ser o n. Aí vezes ln, parênteses, ln de x.
voltando aonde a gente estava, então. Esse material está no portal, né? Então, eu tenho aqui ESP N vezes asterisco LN Não, 1 mais mais I. Né? Assim. Aqui. Dividido, abre parênteses, exponencial ESP N vezes LN 1 mais I. Menos 1. Assim. Na primeira parte, aqui antes da divisão, eu tenho que aqui no caso do fora, aqui, ó, vamos entender assim, né? Esse cara aqui, ele fecha com quem? Fecha com esse aqui. Então, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, abrindo. Eu tenho 1, 2, fechando. Eu preciso fechar. Um que é lá atrás, né? Então, aqui eu vou ter que ter I. I vezes esse valor todo. Na verdade, se eu tirar aqui e colocar aqui, vai dar na mesma, porque ele vai estar dentro do parênteses ali. Ok? Aí aqui eu tenho 1, 2, 3. Eu estou fechando 1, 2, 3. Só que eu tenho que ter mais um, que é que fecha lá do começo. Aí vai dar aqui. Dúvidas? Todo mundo entendeu aí a regra, tá certo? Que maravilha. Então eu posso perguntar para qualquer um aqui que todo mundo vai saber. É isso? Oi? Ué, mas é ele ou você? Deixa eu escolher aqui alguém. Deixa eu ver lá. Guilherme. Eu já decorei o teu nome. Caramba, que coisa. Daí eu pego aqui, então, vou pegar lá Andrew. É Andrew, né? Aí, poxa vida. Hã? De 2 vezes 12 dividido 3. Tem que colocar os 22 vezes 12 dividido 3. Entenderam a tradução do que é a forma matemática para a forma computacional? Tá de boa? Posso? É que eu tenho problema para enxergar as parênteses. Tinha que ser outra coisa. Aí chega uma tinta. Sem problema. Observem que aqui, esse parênteses aqui ficou um pouco mais escuro, que eu coloquei o cursor aqui. Ele fecha com esse último parênteses aqui. Então a gente conta. 1, 2, 3 parênteses aqui. Certo? Aí ele vai fechar 1, 2, 3 parênteses aqui. Ok?
Aí esse parênteses de fora aqui, ele vai fechar com esse aqui. É, não é só para você não, fica tranquilo que é para... Ó. Se eu tirar, deixa eu perguntar para as pessoas que estão aqui, né? Eduardo. Né? Ah, tem três, né? É verdade. O que perguntou não vale? Ah, não? O que acontece? Se eu tirar o parênteses desse aqui, ele vai pegar pela sequência, certo? Que é a prioridade entre multiplicação e divisão. Quem tem prioridade entre multiplicação e divisão? Oi? Multiplicação? Calma! Pô, caramba! Aí a emoção, onde que fica? Fica emocionado aí? Diga o número. 17. 17 escolheu Luana. Então, Luana, entre a multiplicação e a divisão, a multiplicação tem prioridade? E divisão? Tem? A multiplicação tem prioridade sobre a divisão. É isso? Diga um outro número, por favor, Luana. 1. Marcele. L, M, né? Eles têm o mesmo nível de prioridade. Só que no caso ali começa da esquerda para a direita. Quem tiver primeiro. Então, como é que fica aí, Carlos? Vai dar certo aí? Carlos? Ué, não é Carlos? Seu nome? Olha lá, tá vendo? É Carlos? Xará lá. Oi? Tem que ter parentes? Ah, muito parentes. Bastante. Eu também achei. A gente podia tirar metade desses parentes aí, né? Pra que tanto parentes? Vai dar certo? Não. Nós estamos na discussão aqui. Como é que chama mesmo? Gabriel disse que a multiplicação tem prioridade sobre a divisão, né? Então, nesse caso aqui, se eu tirar o parênteses, esse parênteses que está aqui, que vai fechar com esse aqui no final, vai dar certo a nossa conta, então? Todos que fecham, né? Tecnologia. Deixa o rapaz falar. O que é isso? Fica atrapalhando. Deixa o Carlos falar. Eu acho que ia, porque não tem nenhum número ali entre o desses e a divisão. Tem o quê? Eu acho que ia sim, porque na verdade eles estão multiplicando tudo com parênteses. E depois a gente divide todo o número ali com parênteses. Aonde que fecha o parênteses depois da multiplicação ali? Depois do P asterisco? Aquele primeiro ali vai fechar depois do I. Aonde? Depois do I. Depois do I aqui? Aqui? Não, aquele primeiro. Desse aqui? Esse. Ó, eu conto. Abre 1, 2, 3 parênteses, certo? Aí aqui 4. Tá. Esse primeiro aqui vai fechar com qual? Com esse aqui. Esse aqui vai fechar com qual? Com esse aqui. Esse aqui vai fechar com qual? Com esse antes do I.
Então, esse parênteses aqui não tem chance de fechar aqui antes da divisão. Vai fechar lá no final. Tá claro aí? Diante disso, o que a gente pode dizer? Eu posso tirar o parênteses ou não? Não. E multiplicação e divisão não tem prioridade sobre divisão. Eles têm o mesmo nível. Gabriel? E quando tem o mesmo nível, a gente faz o quê? A gente executa da esquerda para a direita. Tá certo? Tranquilo? Então, dessa forma, teoricamente, vai fazer o cálculo correto. Certo? Então, vamos executar. Então, se a pessoa vai comprar R$100, o primeiro argumento de entrada é o valor, né? O segundo, número de parcelas. Ele vai pagar 6 parcelas. Nossa, eu ia colocar 3. E a taxa de juros? 2%. 2%, aqui a gente tem que colocar 0,02. Aí ele vai dar... Viram? Pô, tá louco. Tem que executar de novo. Muito pesado. Não dá nada. Aqueles pontos são muito pequenos aí. Não é sempre aula zoada assim não, tá? Isso é por causa do tempo de chuva. Opa, R$100, 6 parcelas a 0,02. Tem conta errada aqui, não tem? Não? O resultado do caso é o valor que vai ser pago a mais ou ele é o valor das parcelas? Não, você tem o valor da compra e ele quer saber o valor da parcela que a pessoa vai pagar. Certo? Então ela vai pagar 6 parcelas de R$17,85. Certo? Aí vai dar um valor um pouco mais do que R$100. Não é isso? Tá certo? A taxa de juros de quanto? 2%. Né? Então, se a gente fizer a conta aqui, ó, 17,85 vezes 6, 107,10. Oi? Aqui já está com os 2%. Depende, se você tiver os R$100 para pagar à vista, é uma coisa. Se você não tem, você paga 107 em 6 parcelas. Suaves prestações de 17,85. Tranquilo? Entenderam como é que foi feito? Entenderam o processo aqui da questão dos parênteses aqui, como é que tem que fazer? A gente tem que garantir que ele faça o cálculo matemático, certo? Tá claro? Tudo bem? 13. Você faz uma aplicação de R$ a uma taxa de juros I constante por um período de N meses. Qual será o montante M após o término da aplicação? Calcule também qual o lucro em reais e em percentual resultante da aplicação, sabendo que será descontado 8% de IOF sobre o lucro bruto. Né? Então, quem são os argumentos de entrada? R. I, que é taxa de juros. Número de meses. Aí o argumento de saída é o M. O lucro percentual e o lucro em valor. O lucro em valor, no caso, é o percentual. Tranquilo? Todo mundo entendeu?
Eu? Vai pegar a van. Toda vez, né? É Eduardo, não é? É um dos. É, são 3, né? Tem os outros 2 que estão aqui, então. Como é que a gente chama esse aqui? Tudo bem. Não é bem o IOF aqui, mas tudo bem. Argumento de entrada. Argumento de saída. Então, argumento de entrada aqui vai ser quem? O R, que é o valor em real, o I, que é a taxa de juros, e o N, que é o número de meses. Aí, como argumento de saída, vamos ter o M, que é o montante, o lucro em valor e o percentual do lucro. Ok? Declarar as variáveis. Tem o R, tem o I, tem o N, tem o M, tem o lucro e tem o percentual do lucro. São do tipo real. Quem que poderia ser inteiro aqui, Brian? Quem que poderia ser do tipo inteiro aqui? Vamos pedir para o Bruno, então. Quem poderia ser? Tem mais de um Bruno. Hã? Qual que é o mês? É o M? Hã? N. N de navio. Hã? N de mês? Esse é integer. Por que é integer, Brian? Por que é inteiro? Oi? Não possui vírgula. Tá bom. É véspera de prova, dia de chuva. Então, vamos considerar. Tá, então como é que a gente faz a conta aqui? Montante, recebe. Recebe o quê? Montante, recebe. Recebe o quê? R vezes aparentes. 1 mais I vezes N. Fecha parênteses. Essa conta ele vai ficar certa? O que ele vai fazer primeiro aí? Calma. Mas é uma pressa que tá louco. Atrás do Brian aqui. Tá atrás. Isso. Vai fazer a conta certa do jeito que está aqui, baseado no cálculo lá em cima? Você está certo disso? Está certíssimo, eu acho. Está certo? Ele vai fazer. Qual a operação que ele vai fazer entre parênteses ali primeiro? Muito bem. Então, aqui ele vai dar um montante. Como é que a gente calcula o lucro aqui no caso? Hã? É porque o teclado aqui é diferente. Não bate com o que ele está sendo usado. Pode ser a aplicação. Hã?
Ainda bem que existe internet, né? Tio Google é fantástico aquele negócio. Você coloca lá e puf, aparece tudo que a gente quer, né? Quase tudo. Quase tudo. Você fala que O outro seria o que seria o montante menos a quantidade de vai ficar? O lucro seria Montante menos o montante seria esse? menos o R. E como é que a gente calcula o percentual de lucro? Você vai transformar, vai pegar o valor de lucro, Eu pegar o percentual, eu pegar o total, dividir por 100 e fazer vezes o lucro. Como que a gente sabe, como é que eu descubro o percentual de lucro que eu obtive? Ah. O total que você quer dizer, vamos traduzir com as variáveis que a gente tem aqui. Hã? Ah. Desculpa, R dividir por 100 vezes o lucro. Assim? Ah. Ah. você vai ter que pegar, Oi? R vezes o lucro. Ah. você tem que, matematicamente falando, eu sei que é uma regra de 3. Você tem que pegar, você tem que transformar o percentual do lucro ele é em cima do R, né? Ele é sobre o R, portanto, O lucro significa o quê? o valor que você conseguiu a mais, que você ganhou. Mas o R é o valor que eu ganhei a mais? Não. Quem que é o valor que eu ganhei a mais? Não. Montante. Bloco C, sala 13. Já se localizou? O DC, é. só de ser A gente faz assim, ó. O lucro é o valor a mais. O Eu R pego é o valor. o montante, divido ele pelo valor que eu apliquei, subtraio 1 e multiplico por 100. Vamos dizer assim, ó, se eu comprei um produto por 100 e estou vendendo ele por 130, quanto que eu tenho a minha margem de lucro aí? 30%. Como é que eu pego? Eu tenho o valor final, que é 130, eu tenho o valor original, que é 100, como é que eu chego que é 30%? Não. Então, vamos dizer assim, eu paguei 50 e vendi por 65. Quanto que deu de lucro? Oi? Não, percentual, né? Quanto que deu? Se eu comprei por 50, vendi por 65, como é que eu calculo quanto que deu de margem de lucro? Eu pego o preço de venda, ou o valor final, que é meu montante, divido pelo preço de custo, ou pelo o valor aplicado, certo? Se eu pegar 65 e dividir por 50, vai dar quanto? Ó, 65 dividido por 50, 1,3, certo? Eu tiro 1 vezes 100, porque eu tenho que tirar o principal. Senão você tem um lucro de 130%. Se você não tirar o lucro, você vai ganhar tipo o dobro mais 30%. E é correto isso? Aí é um puta negócio, hein? Oi? É tipo você comprar uma bala por R$1 e vender por 50. Quando o cara vai lá, eu quero. É.
Tá claro aí o cálculo? Eu tenho que tirar, quando eu tiro, na verdade essa fórmula, ela é assim, né? Eu poderia fazer montante menos isso aqui, o cálculo matemático seria isso aqui dividido por R. Certo? Isso daqui eu posso matematicamente simplificar ela colocando M dividido por R menos R dividido por R. Só que R dividido por R é o quê? É 1. Então, isso aqui é a mesma coisa que eu tiver M dividido por R menos 1. Correto? Que vai dar o cálculo, que é essa conta aqui. M dividido por R menos 1 vezes 100. Tá ok? Professor, mas está certo, não falta parênteses, não falta? Falta. Onde que falta parênteses? No M, no R, No M e no 1. Aqui. Aí vai dar certo. Beleza? Então, vamos dizer lá. Eu tenho o valor de R. Eu tenho R$1.000. O primeiro é o valor de R, né? A taxa de juros, os mesmos 2%, 0,02. O juro lá que a gente cobrou, certo? Aí eu preciso do número de meses lá, né? Vamos colocar os mesmos 6. Mas esse resultado aí, não sei. Não leram? Meu Deus! Eu vi, mas eu não vou falar, você não posso dar. Ah, Esse resultado ficou meio estranho, não sei. Deu certo. vixe. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem. Gabriel. Ai, Gabriel. É um dos três. A chance de acertar achando qualquer um. Não, é verdade. Matei 3 Gabriel também. 0,026. Certo? Certinho. Tá certo? Tá bom, vamos fazer a chamada então. Posso fechar a videoaula aqui, né? Fala. Vamos declarar uma constante, você tinha falado na outra aula, acho que é isso. Você definiu o valor de π. Ah, sim. Colocar só π. Você pode colocar aqui em cima, const π igual 3,14. Não precisa pôr recebe, só igual. Aí é igual. Quando é declaração de constante, é igual. Beleza? A chamada. Ahmed, não veio. Andréia. Andrew. Arthur. Brian. Bruno. Brian de novo. Carlos. Eduardo Santos. Eduardo Sales. É o que saiu. Eduardo Pérez. Eric. Eric é o nome dele. Gabriel, que saiu. Guilherme. Hector. Lorena. Luana. Marcele. Yuri, faltou. Ademir, faltou. Welcome. E Fabiana. Falou. Tchau. Boa noite, professor. Boa noite, até amanhã. Sim. Bloco C, sala 13. Doutora, É. essas atividades estão lá no...
Se você entrar aqui, ó, no portal, é que o meu acesso é um pouco diferente de você. Espera aí.